Olá pessoal, aqui é o professor Marquinhos, de História do Brasil, da Oficina do Estudante. Dando continuidade às dicas relacionadas ao futebol, esse é o nosso terceiro vídeo sobre futebol e história. No último vídeo, a gente viu o Mundial de 1950, o complexo de vira-lata e a derrota para o Uruguai em pleno Maracanã. Esse medo de ser derrotado, esse sentimento de vítima ou de derrotismo, ele só será superado em um momento histórico depois, mas muito próximo a esse. No Mundial de 1954, o Brasil já teve uma campanha um pouco melhor, né? O Brasil chega, acho que não lembro exatamente, acho que as quartas de final contra a Hungria. O Mundial acontece na Europa novamente, é o Mundial da Suíça. O Brasil acaba sendo derrotado por 4-2, mas a seleção joga um pouco melhor, não supera o trauma de 50, não supera, mas ao mesmo tempo a seleção apresenta um futebol um pouco melhor. Mas sai derrotada também no Mundial de 54. Um episódio interessante é que esse jogo em 54 contra a Hungria acaba numa pancadaria tremenda. Começa com uma cusparada de um jogador contra o outro e termina em socos e pancadarias. Interessante que o contexto internacional é a Guerra Fria. E o Brasil jogava contra a Hungria, que sofreu muita influência da política da União Soviética. Então Brasil e Hungria saindo no tapa no final do jogo, isso acabou marcando como um exemplo dessa política internacional bipolar. Então parecia que era o Brasil, que apoiava os Estados Unidos, a Hungria, com influência soviética, se socando e se degladiando num campo de futebol. Quase como se fosse uma reprodução no estádio do contexto de Guerra Fria. No entanto, é só em 1958, o Brasil, a partir do governo de Juscelino Kubitschek, é que haverá pela primeira vez na história do Brasil uma seleção de futebol planejada para vencer um mundial. Quando eu digo planejamento, é planejamento mesmo, não só na seleção dos jogadores, como um planejamento nutricional, um planejamento vinculado até mesmo ao atendimento dentário, odontológico dos jogadores. E os grandes responsáveis por isso, além do governo Juscelino Kubitschek, são dois personagens importantes para a história do Brasil. São eles o Paulo Machado de Carvalho e o João Avelange, que mais tarde será presidente da FIFA. Então o João Avelange, que inclusive tinha sido atleta brasileiro de natação, o João Avelange e o Paulo Machado de Carvalho, que estavam ali no comando da CBD, né, Confederação Brasileira de Esporte, eles vão planejar uma seleção brasileira mais ou menos como a gente entende hoje.